Muito bem, estamos de volta. O Galo volta a campo hoje enfrentando o desesperado Bahia, lá de Rafael Miranda. O técnico Levir Coupe relacionou o que tem de melhor no momento. Luciano Dias, o Mr. Band, que também não tem nada de craque, é só máscara. Eu vi ontem em campo, traz as informações. Roda aí. Tranquilidade na cidade do Galo? Bem, nem tanto. Estas imagens não refletem a realidade. Afinal, a maratona de partidas continua. Correria, sem tempo para descanso. Hoje já tem jogo de novo contra o Bahia em Salvador. Isso mesmo, terça-feira com futebol para o Atlético. Não adianta a gente tá falando mais do nosso calendário, né? Porque sem dúvida é bem corrido, bem desgastante. Levir Coupe levou para Salvador todos os jogadores que tem à disposição no momento, mas pode ser que o comandante poupe alguns atletas. O Atlético pode chegar à vice-liderança do Brasileirão nesta rodada, só que para isso, além de vencer o Bahia hoje, o Galo tem que dar aquela secadinha no São Paulo e no Internacional. Se eu falar para você que eu não torço aí para uma ou outra combinação de resultado, eu vou estar mentindo, né? O momento do Bahia não é dos melhores. 18º colocado, desesperado para sair da zona de rebaixamento, sem contar que o tricolor baiano é o terceiro pior mandante do campeonato. Logicamente que quando o time está na zona de rebaixamento, já atuei em equipes que esteve na zona de rebaixamento, é mais difícil, principalmente quando joga em casa, sob a pressão do seu torcedor, de dar uma resposta positiva. Falou o zagueiro que vai jogar em casa, o baiano Ed Carlos vive um momento especial no Galo. De zagueiro pouco utilizado para capitão da equipe. Quando eu jogo em Salvador, né, porque meus amigos, meus primos, todos têm a oportunidade de ver um jogo ao vivo assim, para mim é especial. Eu fico muito feliz e quando eu volto a Salvador. E esta felicidade vai ficar ainda maior se o Galo voltar de Salvador com 3 pontos na bagagem. Esse vaso que eu falei aqui agora, caí até minha mãe lá do céu. Olha aqui, vamos falar deixa eu começar com você, Ramal. Joga nada. Você já foi profissional, você tem certeza? Semi. Ô, Ramalho. Semi é uma teta, né? Semi é qualquer coisa. Aliás, não vou começar Semi com o de time pequeno. Retaliando a atuação de ontem, não vai falar não. Vou começar com você, Júnior Brasil. Boa tarde, tudo bem, Brasil? Boa tarde, tudo tranquilo. Grande abraço pra você e pra todos. Galo contra o Bahia. Vestiu a camisa Semi de time pequeno. Olha, Galo contra o Bahia. Você tá otimista? Tô otimista porque o Bahia é o pior mandante. Claro que isso não quer dizer nada. O desespero torna o time até com uma postura melhor, porque você necessita vencer. E o Bahia é um time que faz poucos gols, toma poucos, a defesa é uma baba, é pife, mas tem o goleiro Marcelo Lomba. Tá quebrado, quando a gente fala goleiro, é um bom goleiro. Não problema, não, tô falando o time tá quebrado sim. também. E a defesa, você também que analisa muito os becões, ela é horrorosa aquela defesa do Bahia, mas o Marcelo Lomba, ele é um bom goleiro, ele segura a onda. E tem jogadores ali interessantes, o William Barba é um cara de velocidade, tem alternativa do time do Bahia, mas o Atlético é superior. Vai depender muito do que o Levi vai conseguir colocar em campo dentro dessa, entre aspas, força máxima que vai ser colocada e o tanto que os jogadores vão sentir o desgaste. Mas o Atlético tem sim condição de obter um bom resultado. De vez em quando eu ouço, né, os comentários de vocês lá na Rádio Itatiaia. Vocês precisam falar mais da banda na Rádio Itatiaia, viu, Manuel? Libera para falar aí, porque a gente fala de vocês aqui. Olha aqui, eu escuto de vez em quando. E você pediu a contratação do William Barba no Cruzeiro. Onde ele se encaixaria, Brasil? O William Barba no gol, entendeu? Não, o William Barba no pronto. Brincadeira. Mas você não falou isso um dia desse? Não falei isso, não. O William Barba é um jogador de velocidade, mas não para ser contratado para Cruzeiro e para Atlético. Não, o Talisca foi embora. Porque tá jogando muito. E o Talisca foi um jogador... que você sempre criticou aqui. Talisca? Então, tem pôster do Talisca lá em casa. Sempre criticou. Talisca sempre não joga nada. E outra coisa que você sempre disse aqui. O Talisca com esse apelido aí não vai chegar a lugar nenhum. Olha lá, já chegou, hein? Já chegou. Olha lá, já chegou. Agora, Cadu, analisa pra mim, por favor, o perfil, como aquela mulher que analisou o rapaz lá. Analisa pra mim o perfil. Rapaz, só de curiosidade. Não posso falar, senão cai todo mundo. Analisa o perfil do Diego Macedo pra mim, por favor. Pela fisionomia dele, boa tarde. Você deixou o craque por último, né? Porque o time perdeu porque eu não atuei ontem, porque eu jogo muito ali na frente. Canhoto, né? Como bom canhoto, a gente faz muitos gols. Mas o Cris, o time ganhou de 60-0, ele é de centroavante, fez 2 e achou bom. E critica os que perdem gol, critica o Carlos ainda, né? O Diego Macedo, não quero falar dele, não. Eu também acho que não deve. Também não tem nem o que falar. Presta atenção, o Diego Macedo, quando jogou por aqui, é por isso que eu sempre faço questão de destacar aqui que o Atlético vive um outro período. Entre você trazer Diego Macedo, Rafael Cruz,
Cambalhota e tantos outros, você olha para a base, né? Porque se você faz um trabalho de base sério, se você investe na base, você precisa botar esses caras para jogar, né? Vamos pegar alguns exemplos aí que funcionaram. Gemerson, tem alguma dúvida da competência? Não tem. Não. O Alex Silva, eu brigo com vocês aqui, que eu sempre acho que ele tem jeito e muita gente acha que não. O Alex Silva é um bom jogador, nas mãos de um grande técnico e com uma sequência de jogos, o Alex Silva pode sim se tornar um grande lateral. Aliás, eu vejo não é um grande técnico, como substituto. Não, estou dizendo o seguinte, na sequência de jogos, né, na confiança do treinador, eu acho que ele será fatalmente o substituto do Marcos Rocha. Eu vejo que isso pode acontecer. Marion, né? Espera que nós vamos lá para o céu daqui a pouco ouvir a opinião lá. Marion, da base, bom jogador. Eduardo, Carlos foram para a seleção, bons jogadores. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma nova era, principalmente de clubes que olham, até por necessidade, porque o futebol está muito caro, para a base, cara. E pega esses caras e revela. Olha esse Alisson do Cruzeiro que joga. Olha o Dudu, que era da base do Cruzeiro, que hoje está no grande titular absoluto. Olha o Lucas Silva, olha o Mike, olha o Wallace que foi vendido, olha o Henrico. Uma matéria ontem, até em programa de rede nacional, debatendo muito isso. Qual programa? Lá com o Galvão. Galvão Bueno. E tem visto em outros programas também falando, a extinção dos campos de futebol amador está extinguindo também a habilidade do jogador, daquele talento do menino. E muitos treinadores estão querendo enquadrar esse talento à obediência tática e somente isso. E está matando aquele talento que é a nossa essência. Isso tem sido muito falado nesse Valdir Espinosa, eu ouvi o Valdir Espinosa recentemente numa entrevista na rádio, ele dizia que nos treinamentos de base se preocupam muito com marcação. E depois lá na frente, os jogadores só sabem marcar. E quase sempre marcam mal também. Né? Mas o jogo de hoje, agora falando sério aqui, vamos dar um giro lá pela direita, eu vou lançar a bola, domina no peito, sai jogando aí, Ramalho. Esse Atlético contra o Bahia. É obrigação de ganhar do Atlético pela situação do Bahia ou jogando fora nem tanto? A obrigação de ganhar pelo que quer alcançar no campeonato, né, Everton? Mas eu acho que não vai ser um jogo fácil, não, apesar de que o Bahia está um pouco quebrado. Mas lá é sempre difícil, né? Sempre complicado. É difícil coisa lá é sempre complicado. É um discurso muito coxinha. Não é coxinha, não. O Atlético imprimiu o futebol que vem jogando, ganha lá. É favorito. Agora, que vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil. Pra mim, não, jamais. Mas pra mim não vai ser fácil. É favorito? Se jogar o que tem jogado. Mas futebol... A derrota ontem te deixou traumatizado, não. Tem muito campeonato pela frente aí, como tem o Brasileirão também. O Bahia, quando o Gilson Kleina chegou, deu uma subida, mas agora já caiu de novo. Foi muito mal no primeiro turno, começou o segundo turno muito bem com o Gilson Kleina, mas agora já caiu de novo de produção. E o Bahia perdeu um pouco dessa força em casa depois que o estádio ficou mais coxinha. Quando a Fonte Nova ficava mais cheia, era um estádio mais do povo, o Bahia tem uma torcida muito grande, muito fanática, assim, eles tinham um fator casa mais aguçado. Agora com o novo estádio não foi... Mas a tendência, por isso que eu acho que o jogo não vai ser fácil, a partir de agora, os times que estão brigando lá embaixo para não cair, vão fazer com que os jogos fiquem mais difíceis, ainda mais jogando em casa. Por isso eu acho que o jogo não vai ser fácil. Diante da sua teoria, o Palmeiras vem cá meter 5 no Cruzeiro. O Palmeiras joga fora de casa. Contra o líder da competição, é outro contexto. Você está falando de times desesperados. Não, eu estou falando de times que brigam lá embaixo, que jogam em casa. Mas eu não estou falando que o jogo do Cruzeiro também vai ser fácil, não. Não acredito que será fácil também, não. Você não acredita que vai ser fácil? Não, acho que não. Acho que quem está brigando lá embaixo, essa é nova. Isso é novo. Quem está brigando lá embaixo vai disputar. O Campeonato Brasileiro é assim mesmo, é muito difícil. Aí, tá vendo? É muito difícil, né? E curiosamente, há jogos que você empata, perde ou vence no Campeonato Brasileiro. Com poucos ou muitos gols. Com poucos ou muitos gols. Agora, o Atlético chega quebrado mais uma vez, com muitos jogadores fora do time e tal. Se você disser que não tem influência, ter jogado sábado, ter jogado na terça, porque é incomum, né? É um teste que está sendo feito, muita gente perguntando, por que esse jogo na terça, 9h50 e tal? O pacote de pay-per-view, ele tem uma... Aliás, a detentora tem uma ligação direta nisso, porque os pacotes são vendidos para a Europa, não sei para onde e tal. Então, eles vão fazer testes em dias alternados,
em horários também alternativos. Então pode ser que ano que vem a gente tenha jogos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que é meu sonho, é o meu plano de governo. Se um dia eu chegar a ganhar alguma coisa em algum lugar, de colocar jogos de futebol todo dia. Todo dia. Imagina só que bacana que seria isso. Dessa vez o Galo jogou no sábado, vai na terça, o calendário para o Galo está muito apertado, mas dessa vez, pelo menos, o Bahia também jogou no sábado. Porque, de forma consecutiva, muitas vezes o Atlético estava enfrentando adversários que tiveram um tempo de descanso maior do que o próprio Galo. O Galo jogava no domingo e o adversário no sábado tinha um descanso maior, por exemplo. No Clássico, o Galo jogou na quinta, o Cruzeiro jogou na quarta. Então chegou com menos tempo de descanso. Isso vinha acontecendo com recorrência. Dessa vez, pelo menos, os dois jogaram no sábado. Bahia perdeu para o São Paulo por 2-1. E você sabe uma coisa que pode tornar interessante? Ontem também eu vi, realmente eu fiquei pensando. O G4 pode ser ampliado. Porque dependendo, o São Paulo pode conquistar uma vaga, tem a Copa do Brasil que dá outra vaga, então esse G4 pode ser ampliado. Isso torna interessante a disputa desses times que estão G4? Não, dependendo do resultado. São Paulo aí fazendo uma final e sendo campeão, ele pode conquistar uma vaga. E aí libera outra do brasileiro. Da mesma forma, Atlético e Cruzeiro. E o São Paulo pegou o chave mais fácil na Sul-Americana. Você achou que o jogo contra a Chapecoense foi fácil? Contra a Chapecoense? Não, mas eu acho que aquele eu acho que aquele gol mal anulado do Carlos. É melhor, mas eu acho que aquele gol mal anulado do Carlos, que o Atlético abriria 2-0. Né, com aquele gol não sendo anulado, seria 2-0. Com o placar de 2-0, a Chapecoense sairia mais. Mas o Si também não entra em campo. A Chapecoense também. O Camilo errou 3 oportunidades claríssimas de gol. O Camilo é um pato sem alguém tem que errar, pô. Mas um gol, às vezes, também tem que ser anulado. Errar e perder o jogo. Isso aí não entra em campo. O Bahia, no primeiro turno, até aqui, dificultou o jogo pro Galo. Mas em outras circunstâncias, o Galo não estava tão bem quanto agora. Não, mas brincadeiras à parte, evidentemente que esse discurso de que não há jogo fácil, embora seja um discurso recorrente e coxinha pra cacete, mas é verdade, não tem jogo fácil, realmente não tem jogo fácil. O Bahia, por mais que já esteja psicologicamente derrotado, né? Porque dificilmente ele vai, é difícil que ele consiga alguma coisa. Olha a sequência de jogos do Bahia, cascudaça, então dificilmente sai, se salva, né? Coritiba, Bahia, Botafogo, o Vitória é outro forte candidato também. Dificilmente esses times escaparam. Daqui a pouco vamos falar mais do Galo, tem um jogo, tem o acordo do Atlético com a Fazenda Nacional dentro de instantes aqui nos Donos da Bola e também vamos mostrar o Léo Gomide, não é? Que beleza, o Léo Gomide, quando aparece na tela, o Ibope sobe. Olha, confiança em alta. Para falar do Cruzeiro, agora depois de um reencontro com a vitória, o Cruzeiro pode, nessa rodada, aumentar ainda mais a liderança no Campeonato Brasileiro. O clube completa hoje 5 meses no topo da tabela. André Salles traz as informações, que aliás não jogou nada também ontem. Mostra aí. Não tem como negar a importância do gol de cabeça do zagueiro Dedé. Para o Cruzeiro, representou o reencontro com a vitória, depois de 3 derrotas consecutivas, 2 pelo Brasileirão. Para o defensor, significou alívio. Dedé vinha sendo criticado em função das últimas atuações e das falhas, como gol contra diante do Flamengo. Depois do jogo do Flamengo já começou, depois veio o ABC. Estava meio triste e eu consegui superar esse momento e, graças a Deus, fui feliz com o gol. O desembarque dos jogadores do Cruzeiro após o triunfo contra o Vitória em Salvador foi a demonstração que a torcida está de bem com o time. E não é para menos. A Raposa ampliou a vantagem em relação ao vice-líder para 7 pontos. E o cenário é animador. Na próxima rodada, o Cruzeiro joga no Mineirão, enquanto os adversários diretos têm partidas fora de casa. Uma boa oportunidade para ampliar ainda mais a vantagem e encurtar o caminho para o tão sonhado tetracampeonato. Dá sequência nesse campeonato aí para a gente estar conseguindo conquistar pelo menos com 3 rodadas de antecedência. Dagoberto, a galera tá voltando, o Goulart tá voltando, então tá bem melhor bem o Cruzeiro. Sai título? Tranquilo. Vou falar com você com 3 rodadas de antecedência. O Cruzeiro recebe o Palmeiras nesta quarta-feira. O vice-líder São Paulo enfrenta a Chapecoense em Chapecó. O terceiro colocado, Internacional, vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. Também no G4, o Atlético vai a Salvador para jogar contra o Bahia. Os jogadores celestes garantem foco total no Palmeiras para garantir os 3 pontos. Vai ser um jogo difícil, mas que a gente, por jogar em casa, temos que impor nosso ritmo para
fazer mais uma vitória e continuar na liderança. Em 12 jogos no Gigante da Pampulha, a Raposa venceu 10 e sofreu apenas 2 derrotas. Para manter o bom aproveitamento, nada melhor do que casa cheia. Que o nosso torcedor compareça, né, incentive aí, nós precisamos dele, Mineirão lotado, e que a gente possa fazer um belo jogo, bastante equilibrado aí, e conseguir o resultado positivo, que é o importante. Muito bem, tá aí o goleiro Fábio. Cruzeiro contra o Palmeiras amanhã, jogo no Mineirão, começando aqui para lá agora, Cadu Doné, contra o Palmeiras. O Palmeiras, o erro começou lá atrás, né? Erro de planejamento e tal, e veio se estendendo. Foram muitos os erros cometidos. Só que hoje o Palmeiras, apesar de ter perdido no final de semana para o Santos e tal, só que hoje o Palmeiras é um time que tem Wesley, até preciso confirmar se ele joga amanhã. O Valdívia tá fora, né? Não, joga. Valdívia, Wesley. Hoje o Praz voltou ao gol. Esse time é o artilheiro do campeonato, que é o Henrique. Não é? Então esse time começa a ter uma cara, lamentavelmente, na reta final do campeonato. Mas eu, sincero e honestamente, sem nenhum desprezo ao Palmeiras, que lá em São Paulo eu sou Palmeiras mesmo. Né? Sem nenhum desprezo. Meu amigo Mário Quaranta, conselheiro lá, então foi companheiro nosso de Band, me influenciou. Enfim. Mas eu não consigo, cara. Não consigo ver o Palmeiras dando mais trabalho. Mais trabalho. Aliás, se o Lúcio jogasse, era bom pro Cruzeiro, viu? Não vai jogar. Se jogasse, era bom. Mas eu não consigo ver o Palmeiras chegando aqui surpreendendo, cara. Você sabe que eu acho que vai ficar muito atrás. Eu tenho a impressão que o Palmeiras agora está chegando num patamar mais normal, mais da sua realidade. Vai perder para os times melhores, vai perder para os times grandes e vai ser mais consistente diante dos pequenos. Eu acho que o Palmeiras, como aconteceu contra o Santos, o Palmeiras perdeu um jogo para um time muito superior. E antes vinha ganhando os jogos dos pequenos, coisa que não acontecia com o Gareca. Não por culpa do treinador argentino. Só para dar uma dimensão aí da cronologia do Palmeiras no campeonato. Palmeiras não tem um time forte, não é um time muito qualificado, mas não é time para a zona de rebaixamento. É melhor do que o time do Botafogo, por exemplo, para comparar dois grandes que estão em má fase. O Palmeiras teve como grande problema esse ano a falta total de planejamento. Foi isso que você falou. Ficou muito tempo sem repetir escalação, trocando muito de treinador, uma loucura danada, o jogador chegando ao longo do campeonato. Agora também isso melhorou um pouco. O Palmeiras tem conseguido manter essa espinha dorsal muito baseada nesses jogadores que você falou. E quando o Valdívia está em campo, o time é outro. Não, ele tem definido, não toca, não passa. Ele é bom jogador, só que ele é muito maluco. De base. Mas o meio de campo que o Felipe levantou aqui, o Wesley, Valdívia, Cristaldo e Henrique. Um time um grande meio de campo. É um quarteto qualificado, meio pra frente. É um quarteto qualificado, pô. O Wesley joga muito. O Valdívia é muito bom jogador. O Cristaldo é matador e o Henrique é artilheiro do campeonato. Hoje ele reconhece muito a limitação. Vai jogar muito atrás, eu não tenho dúvida, vem muito fechado o Palmeiras e nos contragolpes. É o que resta para ele. É o que resta, ele não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Se expuser com a falta de qualidade, mesmo tendo alguns pontos positivos, toma uma pancada. Mas é um time que chega muito junto, é um time que aperta, por isso eu acredito que o Cruzeiro vai ter dificuldade, mas é favorito. Cara, Tobi e Natan na defesa. Fala aí, zagueiro. Tobi e Natan, hein? Acho que o maior problema do Palmeiras no jogo é pegar um Cruzeiro muito relaxado, na questão de não ter essa coisa do nervosismo de vencer a partida. É o único time do G4 que joga em casa. Então, se os outros tropeçarem, São Paulo, Internacional e Atlético é normal, porque jogam fora. O Cruzeiro vai jogar à vontade, sem pressa, e aí o Palmeiras, com essa defesa que tem, o Cruzeiro vai ter a paciência de achar o gol. Eu acho que isso vai dificultar muito. E o Ricardo Goulart, casa cheia, o Ricardo Goulart pode voltar, não sei se como titular. Então isso vai ser cascudo para o Palmeiras por isso. Isso é um negócio interessante. Como o Cruzeiro venceu o jogo contra o Vitória, e aí quebrou aquela série ruim e tal, venceu o jogo contra o Vitória, o que menos o Cruzeiro precisa daqui para frente é desespero para ganhar jogo. Exatamente. Não, é paciência, toca a bola, vai na boa, qualidade tem, bons jogadores, futebol. Um baita goleiro lá atrás, uma defesa consistente. E isso torna o Cruzeiro mais favorito do que ele seria. Uma vontade danada com o Dedé, não sei o que acontece com vocês, né? Mas, então, sinceramente, aquele desespero... E por que eu acho que ele diminuiu consideravelmente. Tem que ser titular, isso que eu queria entender. O Borges é o seguinte, eu estou preocupado com esse negócio de fazer gol e ficar dando pirueta. Isso não está funcionando bem. O cara morreu aí, Você pode ter problema
tanto no joelho quanto mais grave, como foi aquele cara lá, foi na Índia? Na Índia. Então, por favor, Borges, contenha-se, viu? E você vai entrar amanhã, inclusive, vai fazer um gol. Contenha-se. O salto dele foi literalmente mortal, né? Eu não vou considerar isso como uma piada, mas o salto foi de fato mortal. Essa é boa. Não é piada, é sério. É sério. Né? Você quer falar alguma coisa aí, Brasil? Você está levantando o dedo aí? Não levantei o dedo não, mas o torcedor, ele tem que comparecer, aquele velho chavão dele. Apoio total. Tem que a hora do apoio é essa. Tem muita mas o jogo 7h30, né, Brasil? Mas o cara tem que se programar, pede pro chefe para sair mais cedo. Que a hora é essa, gente? Porque você quer, você tá torcendo contra, você quer que o patrão libere a economia desse país? Não, o cara chega um dia mais cedo, compensa, vai lá no sábado. Mas tem que ir, pô, uma hora dessa. Você, patrão, liberaria. Sabe o que me dói aqui, Brasil? Sabe o que me dói aqui? Você pede o torcedor para ir, para apoiar e etc. Aí o torcedor chega, o trânsito, uma porcaria, o ingresso caro. O Mineirão abre. Não tem ninguém para orientar abre tarde, dos carros. Fecha cedo. Para o carro. O cara não tem onde parar o carro. BH Trans fecha 300 quilômetros no entorno do estádio. Como é que você quer que o cara vá? Então, se amanhã tiver 20, 25 mil, ninguém pode chegar aqui depois e falar, nossa, mas a torcida do Cruzeiro é decepcionante. Aí tem o Galo, vai jogar lá e leva 30 contra o Corinthians. Nossa, a torcida do Atlético é decepcionante. Os caras não respeitam o torcedor. A BH Trans falou que vai lançar um plano. Pode ser em 2050. Não, nós estamos pensando, vamos estruturar, o táxi vai pela pista do meio, vamos melhorar para poder parar no Mineirão. Quando? O campeonato tá rolando agora. Quando o metrô de Belo Horizonte ficar pronto. Pô, pelo amor de Deus, velho. Tem que ser agora. Tem que ser enquanto tem campeonato. Depois que terminar, que vocês vão lançar a solução pro táxi na pista do MOV, pro cara poder chegar e ter lá fiscal pra orientar. Cara, às vezes você chega no Mineirão, é um absurdo. Aquela chegada contra o doido pra pegar um táxi na pista do MOV. Não, ajuda, mas não é isso não. Não ajuda mesmo, não tem que rodar na pista do Central. Na hora que você chega lá, cara, é aquele tumulto. Se tivesse um guarda, um cara da BH Trans orientando, vem, passa, tá de... Não tem, cara. Eles tem sim, eles atrapalham. Tem desorientando, isso aí tem. Eu não tenho visto, todas as vezes que eu chego, você tem ido até com o Alberto, a gente vai junto, pega um táxi, chegamos lá, você gasta mais tempo em um quarteirão do que de todo o trajeto da sua casa até o Mineirão. Não tô brincando, mas é assim, sacanagem com o torcedor. Tem que o mudar torcedor isso, não é respeitado. O torcedor tem que fazer um esforço desgraçado para ver o seu time jogar. Porque não tem, porque é uma sequência de erros também, que começam no próprio trânsito, né? E aí vai, né? De catraca, de abrir estacionamento tático, aquela fila enorme de carros. No Independência, o metrô não, esse negócio que eles falam que é metrô aí, não pode ficar um pouquinho até mais tarde. O torcedor não vai por quê? E depois vai embora como, cara? Não tem como ir embora. Então, o desrespeito ao torcedor é um negócio absurdo. E por isso o cara vai desanimando. O cara fica em casa, meu. Jogo 9h50 e tal. O cara vai pro boteco do lado. Porque ninguém aguenta isso. Desrespeito é muito grande. Menos entendeu? Também. E ninguém faz nada. E ninguém faz nada. De agora, galera. Aí proíbe churrasco. Não pode fazer um churrasquinho fora do estádio? Não pode fazer. Por que não pode fazer mais nada? Chega no cara lá e fala assim, ó, irmão, você pode fazer, mas a hora que acabar essa esculhambação, você limpa esse troço aí, deixa limpinho, e aí combina com os caras, entendeu? Há um termozinho com os caras lá e pronto, resolvido. Por que não pode fazer? O dia que eu for presidente, vocês vão ver o que eu vou fazer nesse país. Olha, falando em presidente, em fazer um país, eu quero mandar um recado agora pro Candinho lá de Araçuaí. Processo de desaposentação. Não, peraí, volta aí. Vamos começar como deve ser. Processo de desaposentação recebe voto favorável no STF. Benefícios podem subir 24,7%. Tá vendo que a notícia, pessoal, é maravilhosa? Você não entendeu? Então eu vou explicar agora de um jeito bem coloquial. Você trabalhou, né? Meu amigo, minha amiga. Aí depois você se aposentou. Aí continuou trabalhando depois de ter se aposentado, pagando o INSS. Com isso, você tem direito a pedir sua desaposentação, que agora pode chegar ao teto de R$ 4.309. Só que você tem que pegar o telefone e ligar agora, 2559-8877. 2559-8877. Você liga e se informa sobre a desaposentação. Você vai falar agora, vai marcar um horário com um advogado preparado para tirar todas as suas dúvidas. Os telespectadores da Band receberão esses esclarecimentos totalmente sem compromisso, marcando um horário nas unidades Eldorado, Venda Nova ou Barro Preto. Não perca tempo, calcule já o seu aumento, porque isso pode chegar, a sua desaposentação, a sua aposentadoria pode chegar
para o teto máximo de R$ 4.309. Só que você tem que ligar agora, 25 59 88 77 2559 8877, eu vou ali ligar. Alô, seu Candinho de Araçuaí, eu vou ligar, seu Candinho. Um abraço, daqui a pouco a gente volta e na volta vamos falar do jogo, vamos falar do acordo do Atlético aí com a Fazenda Nacional. Não saia daí.